Bom, quero trazer um outro tema que é justamente a PL das falências, né? A Câmara dos Deputados aprovou essa proposta que muda a lei de falências para incluir a formulação de um plano de falência, a figura do gestor fiduciário e também agilizar a venda dos bens da massa falida. De autoria do governo federal, esse texto tem como objetivo aprimorar o processo de governança em processos de falência, ampliando a participação de credores na liquidação dos ativos. Agora a proposta segue para a avaliação do Senado. O que você teria para apontar sobre essas mudanças e, na prática, o que elas trariam, né, para esse sistema de falências aqui do país, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiro é preciso lembrar que a relatoria da deputada Dani Cunha piorou muito a lei de falências. Aliás, uma lei exemplar que foi aprovada. E aí eu volto ao ponto que o Pipé não gosta de lembrar aqui. A lei nem saiu do forno, essa lei é de 2020, de 2021, já quer começar a fazer movimentação, já quer fazer modificação, não é preciso isso. E o parecer da deputada Dani Cunha piorava muito, porque praticamente inviabilizava os ativos de grande liquidez, para que pudesse ser usado na massa de falência. Durante um ano não poderia mexer nesses bens de grande liquidez, que é os CRAs, os CRIs e os FIDUC e outras coisas de grande liquidez. Então, é um absurdo. Isso foi derrubado no texto, então melhorou. Mas mesmo assim há coisas complicadas. Essa história do agente fiduciário, como é que é hoje? Hoje a justiça indica lá um juiz para ser... Agora não, pode ser uma outra pessoa. Mas é melhor sendo outra pessoa? Temos alguma coisa para mostrar que isso vai ser mais eficiente, vai andar mais rápido, né? E o grande benefício dessa lei de falência é que permite justamente os credores a recuperar parte do que foi perdido. Isso precisa ser um acordo entre todos os credores. Então, nós precisamos zelar. Essa lei de falência, ela é extremamente importante. Por isso, não é hora de apresentar relatórios que modificam a lei, pioraram a lei, e mesmo agora vejo com muita ressalva as mudanças que foram feitas, apesar de ter melhorado, mas é isso, você tira o bode na sala, melhora um pouco, mas isso não significa que ela é melhor do que o projeto original. Então, e foi votado de forma assodada, é hora de ter calma. Por isso que mesmo aprovado na Câmara com uma votação expressiva, ainda isso vai para o Senado. E nós esperamos que no Senado tenha uma discussão mais aprofundada, porque o objetivo da lei de falência é permitir aos credores recuperarem parte do seu prejuízo. É isso que tem que ser. Qualquer coisa que interfira nisso, você está matando a lei de falências. E a lei de falências é um mecanismo extremamente importante numa economia de mercado. Você, como avalia? Eu concordo com o Dávila. Esse foi um tema que a gente chegou a rapidamente debater, se eu não estou enganado, em janeiro, porque havia lá uma proposta, inclusive, do ministro Haddad, quando esse texto começou a ser enfim, formatado, e a ideia do ministro era exatamente mexer em alguma coisa desse projeto da deputada, porque ele tinha a intenção de dar exatamente mais agilidade para que credores, para que, enfim, funcionários e tal, pudessem receber uma parte desses créditos. Porque, vejam, da forma como o texto estava, imagina o seguinte, uma empresa, ela tem a sua falência decretada e tal, e aí ela tem, digamos, um patrimônio lá em máquinas e veículos e tal, isso vai ficar parado. Ora, isso vai ficar parado, isso vai se depreciar, né? Não só, né, do ponto de vista de utilização, mas também de valor. Então, nesse sentido, o texto passa a ser ruim para todo mundo. O sujeito que está na fila de espera para tentar reaver pelo menos uma parte dos seus créditos, ou o funcionário da empresa que gostaria de receber alguma coisa, ele teria que ficar esperando mais tempo. Agora, eu fico imaginando o seguinte, o que é que leva o legislador a pegar um texto relativamente novo, uma lei que ainda está em fase de amadurecimento... Já botar na fogueira de novo. Eu já vou mexer nesse negócio. O negócio não está bom. Concordo. Realmente eu não é a cabeça do burocrata. A cabeça do político e do burocrata falta noção de mundo real. Ele acha que ele vai fazer uma modificação ali na lei, o mundo real vai continuar o mesmo e o desejo dele
vai ser atendido. Foi um absurdo a modificação que foi colocada, né? Porque ela passa por o congelamento do fluxo de recebíveis. Tem tudo a ver com CRI, CRA, né? Que são operações de securitização. Então, justamente aquele credor do negócio teria lá um fluxo de recebíveis de bons pagadores, né? E aí liquidou o negócio. Não, você não pode receber lá o contas a receber do cliente porque a empresa está em falência. Mas peraí, é um ativo também, tem valor. É um absurdo isso. Aliás, esse instrumento de securitização ele foi justamente criado para conseguir separar o risco da empresa, né? O risco total da empresa, mas com uma parte da empresa que acaba indo bem, que é, por exemplo, um contas a receber da empresa. Aí você inviabiliza isso. Então era algo que estava bom no texto original, aí consegue ser piorado. Agora, de qualquer maneira, a lei de falências é essencial, porque dá mais celeridade, mais rapidez na recuperação dos ativos. E quando não há essa rapidez, Evandro, o que acontece? Vai para preço, né? Todo mundo já sabe disso, que tem uma cultura mais pró-devedor no país, que tem uma legislação pró-devedor, que está um entendimento da justiça pró-devedor. O que o credor faz? Ele não é burro, ele age racionalmente, ele coloca no preço. E o que é preço? Taxa de juros elevados. Então, em parte, a taxa de juros é elevada aqui no Brasil porque tem uma cultura e um viés pró-devedor. O Dávila quer acrescentar algo, levantou a mão. Não, diga. Quero, exatamente, porque o Gani deu uma ótima explicação da importância da lei de falência. Mas uma das mudanças é agora você pode escolher o gestor fiduciário, porque hoje, como eu disse, a justiça determina um juiz para tomar conta daquela massa canida. Agora, você imagina o gestor fiduciário de uma grande empresa que quebrou. A pressão que ele vai sentir dos credores. E aí os maiores credores podem ter uma influência até indevida e distorcida em cima desse gestor fiduciário. Quando é a justiça, é mais difícil. Você tem que respeitar ali a posição do juiz. Então, quem é que diz que isso vai melhorar a lei? Tá vendo? Você vai criar uma coisa que não precisa. Tem que ser um juiz. É muito mais confiável o juiz a não sofrer pressão de determinados credores do que você amanhã eleger o Evandro Cini para ser o gestor fiduciário disso e o cara não para de se ligar, de te pressionar, principalmente os maiores credores. Então, assim, por que tem que mexer nisso? Qual é a razão? Eu ando te pressionando muito aqui no 3 em 1 porque eu estranhei essa comparação que você usou. A gente escolhe o Evandro Cini e o Evandro Cini começa a pressionar os credores o tempo todo. Se você tiver alguma reclamação, fala direto comigo, tá? É pressionado pelos credores, é isso que é pior. Mas complete, Dávila, pode arrematar. Não, mas esse é o ponto. Então, tem duas coisas nessa lei que preocupam muito. Primeiro, o que o Alan Gani falou, que é a história da limitação do acesso aos créditos, que é um absurdo, que precisa ter justamente para poder liquidar e pagar os credores, honrar as dívidas com os credores. E segundo, essa questão do gestor fiduciário. Por que não é mais a justiça, é mais uma pessoa que nós vamos escolher? Porque isso pode sofrer enorme pressão, como eu disse, nos grandes negócios, principalmente nos grandes negócios. Então, eu vejo com muita preocupação essas mudanças que foram feitas. Melhorou, sim, o projeto votado ontem na Câmara, do que era o primeiro esboço da deputada Dani Cunha, que esse era um desastre total. Mas ainda acho que não tem que aprovar nada disso. Então eu espero que o Senado tenha mais bom senso, traga essa discussão, conduza essa discussão de forma mais serena, para que nós não possamos destruir uma boa lei que foi criada no país, e há pouco tempo. Bom, espero que provavelmente alguns senadores estejam assistindo aqui o 3 em 1 e vão levar esse debate também lá para o plenário, né, Luiz Felipe Dávila?